23 de julho de 1942. O lado mais sombrio de Treblinka começa no momento em que as portas do trem se abrem. Os passageiros pisam em uma mentira perfeita. Bancos, horários, um relógio pintado parado às 6 horas. Sem barracas, sem trabalho, sem fábrica. Este não era um campo que aprisionava. Era uma instalação que apagava. Em até 2 horas após a chegada, quase todos estariam mortos. Treblinka existia para um único propósito: extermínio disfarçado de rotina. Entre julho de 1942 e outubro de 1943, cerca de 780.000 a 925.000 pessoas, em sua maioria judeus, foram assassinadas aqui. Isso equivale a quase 4.000 seres humanos por dia. Ainda assim, Treblinka permanece quase desconhecida. Não existem fotografias famosas. Os nazistas nivelaram tudo com tratores, plantaram árvores, construíram uma casa de fazenda sobre as sepulturas. Eles queriam que este lugar fosse esquecido. Durante décadas quase foi. Mas a máquina de morte que operou aqui revela algo essencial sobre como o Holocausto funcionava. Não por meio de crueldade aleatória, mas por meio de um processo industrial, por meio de papelada e plantas, por meio de homens que iam para casa jantar depois de um dia de assassinato em massa. Esta noite, vamos entrar em Treblinka, não como observadores distantes, mas como testemunhas do sistema. Vamos traçar o caminho do oleoduto, da chegada ao aniquilamento. Vamos percorrer o caminho que centenas de milhares percorreram, o caminho ladeado de mentiras que terminava em gás. E vamos fazer a pergunta que ainda ecoa: como essa máquina continuou funcionando? Como os seres humanos construíram um lugar projetado unicamente para apagar outros seres humanos? A resposta vai te perturbar. E deve perturbar, porque Treblinka não começou com câmaras de gás. Começou com uma decisão. E decisões, uma vez tomadas, podem ser desfeitas. Primavera de 1942. Num canto tranquilo da Polônia ocupada, perto da vila de Treblinka, no distrito de Sokolov, chegam equipes de construção. Eles estão construindo algo que os moradores locais não entendem. Na verdade, são 2 campos. O primeiro, Treblinka 1, havia sido inaugurado meses antes como um campo de trabalhos forçados. Os prisioneiros extraíam cascalho. Brutal, mas compreensível. Este novo local, Treblinka 2, fica a 1 milha de distância, atravessando a floresta de pinheiros. É diferente. Menor, estranho. Cercado por arame farpado entrelaçado com galhos tão densos que não se pode enxergar através. E está sendo construído muito, muito rápido. O homem que supervisiona a construção presta contas a Berlim. Seu nome é Odilo Globoknik, líder da SS e da polícia de Lublin. Globoknik responde diretamente a Heinrich Himmler. O projeto tem um nome de código: Operação Reinhard, em homenagem a Reinhard Heydrich, o arquiteto da solução final recentemente assassinado em Praga. A operação tem um objetivo: liquidar os judeus do governo geral, a Polônia Central ocupada pelos nazistas, o mais rápido e silenciosamente possível. Treblinka é a maior engrenagem dessa máquina. As outras 2 são Sobibor e Belzec. Juntos, esses 3 campos exterminarão quase 2 milhões de pessoas, mas Treblinka será o mais mortal, porque Treblinka aprendeu com os erros. O projeto é deliberado. O campo cobre aproximadamente 17 hectares e é dividido em 3 zonas. O campo 1 abriga os guardas da SS e os auxiliares ucranianos, cerca de 30 alemães e 120 ucranianos. O campo 2 é a área de recepção. Aqui, os trens descarregam. Aqui começa o engano. O campo 3, escondido atrás de uma cerca camuflada que os prisioneiros chamam de o tubo, contém as câmaras de gás. Quase ninguém que entra no campo 3 sai vivo. Toda a instalação é cercada por uma dupla cerca de 2,5 metros de altura, arame farpado bem apertado, recheada com galhos de pinheiro e zimbro. Torres de vigilância ficam em intervalos, metralhadoras, holofotes, nada elaborado. Isto não é uma prisão, é um matadouro, e os arquitetos sabem disso.
Em julho de 1942, as câmaras de gás estão prontas. 3 salas em um prédio de tijolos. Cada câmara mede aproximadamente 5 por 5 metros e tem menos de 2 metros de altura. Elas são disfarçadas como chuveiros. Chuveiros falsos, pisos de azulejo, uma placa indicando banhos e salas de inalação. Em um galpão adjacente, um motor a diesel fica ligado em marcha lenta. Algumas fontes afirmam que o motor foi retirado de um tanque soviético. Quando está funcionando, ele canaliza monóxido de carbono para dentro das câmaras. É industrial, eficiente, horrendo. Mas aqui está o que torna Treblinka diferente da violência aleatória. Cada detalhe serve ao processo. A estação falsa com o relógio pintado, ela acalma os recém-chegados. As placas apontando para destinos fictícios, elas criam obediência. O caminho estreito em forma de tubo até as câmaras de gás, ele impede a resistência porque ninguém pode voltar. Ninguém pode ver o que está à frente. Isso não é crueldade por crueldade. Isso é assassinato engenheirado. O primeiro comandante, Irmfried Eberl, é médico. Ele comandou o programa de eutanásia T4, gaseando alemães com deficiência em nome da higiene racial. Em Treblinka, ele aplica a mesma lógica: eliminar aqueles considerados incapazes de viver. Eberl é ambicioso. Ele quer números altos. Ele quer eficiência. Mas, nas primeiras semanas, ele força o sistema além do limite. Os trens chegam mais rápido do que os corpos podem ser processados. Os cadáveres se acumulam. O fedor chega às vilas próximas. Himmler fica furioso. Em agosto, Eberl é substituído. O novo comandante é Franz Stangl, um ex-policial que havia dirigido Sobibor. Stangl é calmo, preciso, meticuloso. Ele usa roupas brancas de equitação e carrega um chicote. Ele não grita nem arruma confusão. Ele administra. Sob o comando de Stangl, Treblinka se torna aquilo para o qual foi projetado. Uma fábrica da morte, operando em plena capacidade todos os dias. No outono de 1942, um segundo prédio de câmaras de gás é inaugurado. Este possui 10 câmaras, cada uma capaz de comportar 400 pessoas. A capacidade de extermínio quadruplica e os vagões continuam chegando. Mas de onde vêm esses trens e quem está neles? Final de julho de 1942. No gueto de Varsóvia, avisos aparecem nas paredes. Reassentamento para o leste. Famílias judias são instruídas a se reunir no Umschlagplatz, o ponto de encontro, com uma mala e comida para 2 dias. Elas recebem a promessa de trabalho, terras agrícolas, um novo começo. Muitos desconfiam, mas os nazistas têm vantagem. Obedeça ou morra de fome. O gueto já é uma armadilha mortal. Doenças, fome, superlotação. O reassentamento soa como sobrevivência. Entre o final de julho e setembro de 1942, cerca de 265 mil judeus de Varsóvia são deportados. A maioria vai para Treblinka. As viagens duram horas, às vezes mais. Os trens são vagões de gado, vagões de carga lacrados, sem água, sem ar, sem banheiros. As pessoas se apertam umas contra as outras na escuridão. Crianças choram. Os idosos desabam. Alguns morrem no caminho. Seus corpos permanecem nos vagões até a chegada. Quando o trem finalmente para, ele entra em um desvio. As portas se abrem deslizantes. Guardas da SS gritam: "Haus! Schnell! Deixem suas bagagens na plataforma. Vocês as receberão de volta após a desinfecção." Famílias tropeçam para fora, piscando sob a luz do dia. Eles veem a estação de trem falsa, as placas. Białystok para este lado, Łuków para aquele lado. Parece quase normal. Esse é o objetivo. Um oficial da SS se dirige à multidão. "Vocês chegaram a um campo de trânsito. Serão separados por profissão. Artesãos, deem um passo à frente. Todos tomarão banho e serão desinfetados antes de irem para o campo de trabalho. A cooperação será recompensada." Seu tom é burocrático, sem emoção. E por um momento, há alívio. As pessoas dobram seus casacos, amarram os sapatos juntos para não perdê-los. Mas aí começam os gritos.
Acelerem o passo, mulheres e crianças para a esquerda, homens para a direita. Estalos de chicote. Os cães latem. O tom muda. As famílias estão separadas. Uma mãe estende a mão para seu filho. Um guarda a empurra para a frente. Não há tempo para resistir, nem espaço para pensar. A multidão avança, cercada por guardas ucranianos armados com cacetetes. Esta é a seleção, mas não é como em Auschwitz, onde alguns eram escolhidos para trabalho forçado. Aqui, quase todos são selecionados para a morte. Apenas alguns poucos são separados, homens e mulheres jovens e fortes, carpinteiros, alfaiates, aqueles que podem separar bagagens, limpar os comboios, manter as máquinas. Eles são os Sonderkommandos, as unidades especiais. O trabalho deles é manter o sistema funcionando. Eles sabem o que acontece no campo terceiro, porque são eles que se desfazem das evidências. O restante segue em frente, mulheres e crianças primeiro. Eles são conduzidos por um caminho cercado por grades. Esse caminho é chamado de O Tubo, ou a Estrada para o Céu, Die Himmelfahrtstraße. O caminho é estreito, talvez 3 metros de largura, ladeado por arame farpado e camuflagem. Você não consegue ver por cima dele. Você não pode voltar. A multidão empurra por trás. No final do caminho há um prédio. Parece uma casa de banhos. Dizem para você se despir. Deixe suas roupas dobradas. Você vai precisar delas depois do banho. As mulheres têm seus cabelos cortados de forma rápida e grosseira. Os guardas dizem que é por questões de higiene. Não é. Seus cabelos serão enfardados e enviados para a Alemanha para serem usados no enchimento de colchões e na fabricação de feltro. Nuas, humilhadas e confusas, as pessoas são conduzidas para dentro das câmaras. As salas estão lotadas, 400 pessoas em um espaço projetado para muito menos gente. Ombro a ombro, as portas se fecham com força. Pesado. Hermético. Escuridão. Então o motor liga. O monóxido de carbono inunda a câmara. Não é instantâneo. Leva tempo. 15, 20, talvez 30 minutos. As pessoas gritam, batem nas paredes, arranham as portas. Crianças são esmagadas sob os pés. Os mais fortes tentam respirar o ar mais alto. Alguns perdem a consciência rapidamente. Outros sufocam lentamente. Quando o motor finalmente para, as portas do lado oposto do prédio se abrem, não para o campo, mas para a zona da morte. Os Sonderkommandos correm para dentro. Eles puxam os corpos para fora, entrelaçados, retorcidos, alguns ainda quentes. Dentes de ouro são extraídos com alicates. Qualquer coisa de valor, anéis, obturações, vai para os cofres da SS. Os corpos são arrastados para valas comuns. Mais tarde, quando o enterro se torna impraticável, eles serão queimados em enormes piras, 2.000 de cada vez. Todo o processo, da chegada à morte, leva 2 horas, e então, o próximo trem chega. Como a SS conseguia manter isso funcionando dia após dia? Como os Sonderkommandos suportavam isso? A resposta está em um sistema projetado para quebrar a vontade. Os prisioneiros sabiam que iriam morrer. A sobrevivência deles dependia da obediência. Alguns tinham esperança de serem resgatados. Alguns perderam a sanidade. Alguns escolheram pequenos atos de resistência, atrasando o trabalho, escondendo objetos de valor da SS. Mas a máquina continuava funcionando, porque em Treblinka você não era uma pessoa, era um número, e números não resistem, eles são processados. Mas esses números tinham nomes, e alguns desses nomes sobreviveram tempo suficiente para se lembrar. O que eles viram no campo terceiro os assombraria para sempre. Imagine isto. Você é um carpinteiro de Varsóvia. Seu nome é Jankiel Wiernik. Você chegou a Treblinka em agosto de 1942, um dos poucos retirados da multidão para o trabalho forçado. Dizem que você vai construir barracas. Em vez disso, você é levado ao campo 3. Você vê as câmaras de gás, você vê as piras e percebe que não está ali para viver. Você está ali para se desfazer dos mortos. Essa é a realidade dos Sonderkommandos. Eles trabalham em turnos. Alguns separam bagagens, alguns limpam os vagões de trem, alguns arrastam corpos das câmaras de gás. Outros trabalham nas valas comuns e depois nas piras de cremação. O trabalho é insuportável. O cheiro é sufocante. Cada corpo que você toca é de alguém que chegou naquela manhã. Uma criança, um idoso,
uma mãe segurando um bebê. As câmaras de gás em si são projetadas para a eficiência, não para a crueldade, mas o resultado é o mesmo. Quando Wiernik chegou, 3 câmaras estavam em funcionamento, cada uma com cerca de 5 por 5 metros, menos de 2 metros de altura, hermeticamente seladas. Uma entrada para o cano de gás, um piso de azulejo que inclina em direção a um ralo, chuveiros falsos no teto. As vítimas são informadas de que vão tomar banho. Dizem a elas para se apressarem. Alguns desconfiam, alguns resistem, mas as portas são grossas, os guardas estão armados e a multidão atrás empurra para frente. O motor a diesel no galpão ao lado funciona constantemente quando os transportes chegam. É barulhento. Ele cospe fumaça. O monóxido de carbono é canalizado diretamente para as câmaras. A morte não é instantânea. Sobreviventes que trabalharam nas câmaras de gás descrevem ouvir gritos que vão diminuindo com o tempo. Eles descrevem corpos tão apertados uns contra os outros que permanecem em pé, mesmo após a morte. Eles descrevem os rostos daqueles que arranharam as paredes, com arranhões ainda visíveis no reboco. Quando as portas se abrem, os Sonderkommandos correm para dentro. Eles têm apenas alguns minutos. O próximo grupo já está se despindo. Eles arrastam os corpos para o pátio. Eles verificam se há dentes de ouro, joias, qualquer coisa de valor. Os SS supervisionam. Se um trabalhador diminui o ritmo, ele é espancado. Se ele se recusa, é baleado. Seu corpo se junta à pilha. Mas no final de 1942, o enterro se torna impossível. Corpos demais. As valas estão cheias. O fedor se espalha por quilômetros. Himmler ordena que as evidências sejam destruídas. Um especialista é chamado Herbert Voss, um oficial da SS experiente em cremação. Ele projeta um novo sistema, enormes piras construídas sobre trilhos de trem colocados sobre as valas. Os corpos são empilhados como lenha, 2.000 de cada vez. Gasolina é derramada. O fogo queima por dias. Wiernik, forçado a trabalhar nas piras, mais tarde escreve: os corpos queimavam lentamente. Tínhamos que usar ganchos para separá-los quando se fundiam. O cheiro era insuportável. O calor era tão intenso que nossos rostos ficavam cheios de bolhas. E o tempo todo, os trens continuavam chegando. Sabíamos que se parássemos, seríamos jogados nas fogueiras também. A escala é impressionante. No início de 1943, o novo prédio das câmaras de gás com 10 câmaras está totalmente operacional. Cada câmara pode acomodar 400 pessoas. Isso significa 4.000 vítimas por ciclo. O campo processa vários transportes por dia. Nos dias mais movimentados, até 15.000 pessoas são assassinadas. Os corpos são cremados em até 24 horas. As cinzas são espalhadas ou enterradas em valas. Na primavera de 1943, a SS começa a exumar valas comuns antigas para queimar esses corpos também. Eles estão apagando as evidências. Eles sabem que a guerra está mudando de rumo. Mas a SS também sabe de outra coisa. Os Sonderkommandos são testemunhas. Eles viram tudo. Eventualmente, eles também serão mortos. Esse é o plano. A cada poucos meses, os antigos Sonderkommandos são levados ao campo 3, executados a tiros e substituídos por novos prisioneiros. O ciclo se repete. Ainda assim, alguns Sonderkommandos sobrevivem por mais tempo. Eles são habilidosos, são úteis e, aos poucos, secretamente, começam a planejar. Porque eles percebem que se vão morrer de qualquer jeito, é melhor lutar. Mas a resistência em Treblinka não é como em Varsóvia. Não há armas, não há bunkers. O campo é cercado por floresta, guardas e minas. Escapar parece impossível, mas os prisioneiros sussurram à noite. Eles se escondem ferramentas, esperam por uma oportunidade. E no verão de 1943, essa oportunidade surge. A genialidade de Treblinka. Se podemos chamar de genialidade o assassinato industrial, ele não está nas câmaras de gás, mas sim no sistema que as precede. Porque o assassinato só funciona se as vítimas obedecerem. E a obediência depende do engano. Desde o momento em que uma família embarca no trem em Varsóvia,
Białystok ou Theresienstadt. Eles recebem uma história. Reassentamento. Campos de trabalho forçado. Um novo começo no Oriente. A narrativa se fortalece a cada passo. A estação de trem falsa. As placas. O relógio que nunca se move. Até mesmo o nome da estação, Treblinka, está pintado em uma placa, como se fosse apenas mais uma parada na linha. Quando as pessoas desembarcam, são orientadas a deixar suas bagagens. Você vai recebê-la de volta após a desinfecção. Dizem para lembrarem onde deixaram. Alguns amarram os sapatos juntos. Alguns escrevem seus nomes nas malas. Eles acreditam que vão precisar dessas coisas novamente. Essa crença ganha tempo. Tempo para organizar a multidão. Tempo para separar as famílias. Tempo para marchá-los pelo corredor antes que o pânico se instale. O engano se estende até mesmo às câmaras de gás. Os chuveiros falsos. As placas. Para os banhos. Os guardas gritam. Rápido, a água está esfriando. Algumas vítimas percebem a verdade no último momento. O cheiro, a falta de água, as portas lacradas. Mas, a essa altura, já é tarde demais. A câmara está lotada, as portas são fechadas e o motor é ligado. Após a morte, o engano continua. Os corpos são revistados em busca de objetos de valor. Dentes de ouro são extraídos, alianças de casamento removidas. O cabelo, já raspado, é enfardado e enviado. As roupas são separadas, desinfetadas e enviadas para a Alemanha para redistribuição. Nada é desperdiçado. A SS até guarda as cinzas. Elas são misturadas com areia e usadas para pavimentar as estradas do campo ou vendidas como fertilizante. Isso não é saque aleatório. É pilhagem burocrática. Há inventários, recibos, remessas registradas. O escritório principal de economia da SS supervisiona o fluxo de bens dos campos para o Reich. Em Treblinka, milhões de quilos de roupas, milhares de quilos de ouro e galpões inteiros de utensílios domésticos são processados. O assassinato é industrializado e o roubo também. Mas o sistema tem uma fraqueza: os Sonderkommandos. Eles veem o engano, processam as evidências e sabem que um dia a SS irá matá-los para silenciar o que testemunharam. Então eles começam a resistir de pequenas maneiras. Eles escondem objetos de valor, ouro, dólares, diamantes, não para si mesmos, mas para desacelerar a máquina da SS. Eles sabotam equipamentos. Eles danificam roupas acidentalmente. Eles trabalham devagar. A SS os espanca, atira em alguns, mas outros ocupam seus lugares. E então, no início de 1943, os transportes começam a diminuir. Os guetos estão se esvaziando. Na primavera, chegam menos comboios. A SS sabe que a guerra está mudando de rumo. O Exército Vermelho está avançando. Os campos devem ser apagados. Em Sobibor e Belzec. As câmaras de gás foram desmanteladas. O terreno está arado. Árvores são plantadas. Casas de fazenda são construídas sobre valas comuns. O plano em Treblinka é o mesmo. Mas os Sonderkommandos ouvem os rumores. Eles sabem que, assim que Treblinka fechar, serão mortos. Então, um pequeno grupo de prisioneiros, liderado por um ex-oficial judeu do exército polonês chamado Zalimir Bloch e por um médico chamado Julian Choronzik, começa a planejar uma revolta. Levante. Eles roubam ferramentas. Eles subornam guardas ucranianos com ouro. Eles mapeiam o arsenal. Eles esperam o momento certo. O plano é desesperado. Eles vão atear fogo, roubar armas, avançar pelos portões. A maioria sabe que não vai sobreviver, mas também sabe que se não fizerem nada, nenhum deles sobreviverá. Então eles se preparam. Eles esperam, e em uma tarde escaldante de agosto de 1943, eles agem. Mas antes de chegarmos à revolta, precisamos entender o que aconteceu nos meses anteriores. Porque o capítulo mais sombrio de Treblinka não foram as câmaras de gás, mas sim a percepção, entre os prisioneiros, de que até mesmo suas mortes eram planejadas, coreografadas,
cronometradas e ocultadas. E a única maneira de resistir ao apagamento era garantir que alguém sobrevivesse para contar a história. Na primavera de 1943, Treblinka está operando em plena capacidade. O campo processa transportes vindos de toda a Europa ocupada, do gueto de Varsóvia, de Białystok, de Theresienstadt, da Trácia e da Macedônia, judeus, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Alguns transportes trazem crianças separadas de seus pais, outros trazem vilarejos inteiros. Os números são impressionantes. Entre o final de julho de 1942 e setembro de 1943, estima-se que 780.000 a 925.000 pessoas foram assassinadas em Treblinka. Isso é mais do que as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki juntas, mais do que a população de cidades inteiras. E acontece em uma instalação com aproximadamente o tamanho de 30 campos de futebol, operada por menos de 150 homens. A logística é tão horrenda quanto os assassinatos. Cada transporte precisa ser descarregado, processado e apagado, antes que o próximo chegue. Os Sonderkommandos trabalham em turnos brutais. Eles limpam os vagões, raspando excrementos, removendo os mortos que sufocaram durante o trajeto. Eles separam as bagagens, roupas, alimentos, fotografias, relíquias de família. Eles cortam o cabelo das mulheres antes de serem levadas para as câmaras de gás. Eles retiram os corpos das câmaras e os revistam em busca de valores escondidos. Eles empilham os cadáveres em piras e os queimam. E então fazem tudo de novo. O impacto psicológico é inimaginável. Alguns prisioneiros enlouquecem, alguns cometem suicídio, outros ficam entorpecidos, passando o dia como autômatos. Outros se apegam a pequenos atos de humanidade. Jean-Kiel Viernik mais tarde recorda ter contrabandeado pão para crianças antes de elas entrarem nas câmaras de gás. Isso não muda nada, mas significa algo. Os próprios SS também se adaptam. Eles aperfeiçoam o engano. Eles colocam placas em vários idiomas. Eles instalam um relógio de verdade, funcionando desta vez para reforçar a ilusão de uma estação de trânsito. Eles plantam flores ao redor da enfermaria falsa, onde os doentes e idosos são mortos a tiros atrás de uma divisória. Eles tocam música, uma pequena orquestra de prisioneiros forçados a se apresentar enquanto os recém-chegados desembarcam. A música é alegre, animada, grotesca, mas rachaduras começam a aparecer no sistema. Alguns prisioneiros resistem. Um homem chamado Meir Berliner, um judeu polonês, ataca um oficial da SS chamado Max Bielas com uma faca. Berliner é morto, mas o ato causa um grande impacto no campo. Isso prova que a resistência é possível. Isso planta uma semente. Então, em março de 1943, algo extraordinário acontece. Chega um transporte vindo de Grodno, trazendo um grupo de judeus que lutaram no levante do gueto. Eles sabem o que é Treblinka. Eles sabem que vão morrer. E alguns se recusam a ir silenciosamente. Quando são ordenados a se despir, alguns atacam os guardas com as próprias mãos. Eles são mortos a tiros imediatamente, mas sua resistência é testemunhada e é lembrada. Mais ou menos na mesma época, os transportes começam a diminuir. Os guetos estão quase vazios. A SS começa a desmantelar outros campos. Em Belzec, as câmaras de gás são demolidas. Em Sobibor, os prisioneiros organizam um levante em outubro de 1943. Matam vários guardas e fogem para a floresta. A notícia chega a Treblinka. Os Sonderkommandos percebem que, se Treblinka fechar, eles serão executados. A única chance deles é agir primeiro. Mas o levante não acontece simplesmente. Ele é planejado durante meses por um comitê secreto. Eles recrutam com cuidado. Não confiam em ninguém fora do círculo interno. Eles subornam guardas ucranianos para obter informações. Eles mapeiam a armaria, onde os rifles são guardados quando há menos vigilância. Eles contrabandeiam gasolina e querosene para atear fogo.
Eles transformam ferramentas em armas afiadas e esperam pelo momento certo. O desafio é o timing. Se for cedo demais, a SS irá esmagá-los. Se for tarde demais, o campo será liquidado. O plano está marcado para 2 de agosto de 1943. É uma segunda-feira, uma tarde escaldante de verão. A maioria dos oficiais da SS está ausente. Apenas uma equipe reduzida permanece. É agora ou nunca. Às 16h30, um prisioneiro que trabalha na armaria invade o local. Ele rouba 20 rifles, granadas e munição. Ele passa o armamento para outros. O plano está em andamento. Mas então, uma complicação. Um oficial da SS percebe algo. Ele começa a fazer perguntas. Os prisioneiros percebem que precisam agir agora. Antes que o alarme seja disparado. Antes que os reforços cheguem. E assim a revolta começa. Não como planejado, não perfeitamente, mas começa. 2 de agosto de 1943, 4h45 da tarde. Um tiro ecoa por Treblinka, depois outro. Um oficial da SS cai. Por um momento tudo fica paralisado. E então, o caos. Os prisioneiros correm para o arsenal. Fogueiras se acendem nos barracões. Trapos embebidos em gasolina são lançados nos telhados. Fumaça sobe para o céu de verão. Guardas ucranianos atiram contra a multidão. Os prisioneiros revidam com rifles roubados. Alguns têm machados, alguns têm pás, alguns não têm nada além de raiva. Zelomir Bloch, um dos líderes da revolta, grita: "Morte aos assassinos!" Treblinka deve deixar de existir. Outros repetem o grito. A revolta não é sobre escapar, é sobre apagar. Se os prisioneiros conseguirem destruir o campo, queimar os registros, matar os guardas, talvez eles possam negar a vitória aos SS. Mas os SS são treinados. Os ucranianos estão armados e, em minutos, metralhadoras disparam das torres de vigilância. Prisioneiros caem em ondas. Alguns chegam até as cercas. Eles cortam o arame com ferramentas roubadas. Outros são baleados ao tentar escalar. Corpos ficam pendurados no arame farpado, enredados e sangrando. Aproximadamente de 300 a 400 prisioneiros conseguem romper a cerca. Eles fogem para a floresta ao redor, mas a floresta não oferece segurança. Os SS mobilizam grupos de busca. A polícia alemã vasculha os bosques. Colaboradores ucranianos caçam fugitivos por recompensas. Alguns prisioneiros são mortos a tiros assim que são vistos. Outros são capturados e levados de volta a Treblinka, onde são executados publicamente como advertência. Ao anoitecer, a revolta chega ao fim. O campo está em ruínas. Prédios queimam. Corpos espalham-se pelo chão. Os SS contabilizam suas perdas. Vários guardas mortos, incluindo 2 oficiais da SS. Mas centenas de prisioneiros também estão mortos. E o campo, embora danificado, ainda permanece de pé. A resposta dos SS é brutal. Os Sonderkommandos restantes, aqueles que não participaram do levante ou estavam feridos demais para fugir, são executados nas semanas seguintes. O campo é gradualmente desmantelado. As câmaras de gás são demolidas, os prédios são incendiados, as valas comuns são exumadas e os corpos são queimados em piras para apagar as evidências. Em novembro de 1943, Treblinka não existe mais. Uma casa de fazenda é construída sobre o local e um fazendeiro é instalado ali. Plantações são cultivadas. Os SS quase conseguem apagar Treblinka da história, mas falham de uma forma crucial. Alguns prisioneiros sobrevivem. Dos 300 a 400 que escaparam durante o levante, menos de 70 sobrevivem à guerra. Mas esses quase 70 tornam-se testemunhas. Eles testemunham em julgamentos, eles escrevem memórias, eles se recusam a deixar o mundo esquecer. Um desses sobreviventes é Janko Wiernik. Após escapar, ele se esconde com uma família cristã até a libertação. Em 1944, ele escreve um relato detalhado sobre Treblinka, incluindo esboços da disposição do campo e das câmaras de gás.
Seu testemunho torna-se uma prova fundamental nos julgamentos de Nuremberg. Outro sobrevivente é Samuel Filenberg, um dos últimos sobreviventes vivos de Treblinka. Décadas depois, ele ajuda a fundar o Museu e Centro de Educação de Treblinka. Ele esculpe figuras de bronze retratando a angústia das vítimas. Ele passa seus últimos anos garantindo que o mundo se lembre. Mas o que aconteceu com os perpetradores? Os homens que construíram a máquina, os homens que a operaram, os homens que voltavam para casa todas as noites após um dia de assassinato em massa. Franz Stangl, o comandante de Treblinka, foge em 1943. Com o avanço do Exército Vermelho, a SS evacua em direção ao oeste. Stangl assume uma identidade falsa. Após a guerra, ele foge para a Síria e depois para o Brasil. Por décadas, ele vive discretamente em São Paulo, trabalhando em uma fábrica da Volkswagen. Ele tem uma casa, uma família, uma vida normal. Mas em 1967, o caçador de nazistas Simon Wiesenthal o localiza. Stangl é preso e extraditado para a Alemanha Ocidental. No julgamento em 1970, ele é condenado por cumplicidade no assassinato de 900.000 pessoas. Ele recebe uma sentença de prisão perpétua. Em entrevistas, ele afirma que estava apenas cumprindo ordens. Ele insiste que nunca matou ninguém pessoalmente. Ele se apresenta como um administrador, não um assassino. Em 1971, ele morre na prisão de insuficiência cardíaca. Irmfried Ebel, o primeiro comandante de Treblinka, é preso pelas forças americanas em 1948. Ele se enforca antes do julgamento. Kurt Franz, o vice de Stangl, é capturado e julgado na década de 1960. Ele é condenado por participar do assassinato de 300.000 pessoas e sentenciado à prisão perpétua. Franz manteve um álbum de fotos de Treblinka, com imagens do campo, dos guardas, das vítimas. O álbum se chama Schöne Zeiten, Tempos Bonitos. Ele se torna uma prova em seu julgamento. Muitos outros escapam da justiça. Alguns desaparecem na América do Sul. Alguns assumem novas identidades na própria Alemanha. Alguns nunca são capturados. Os julgamentos continuam esporadicamente até o século XXI. Em 2015, um ex-guarda de Treblinka de 94 anos é acusado como cúmplice de assassinato. Ele está doente demais para ser julgado. Ele morre antes de ser condenado. A SS teve sucesso em uma coisa. Eles quase apagaram Treblinka. Ao contrário de Auschwitz, não restou nenhuma infraestrutura massiva. Os nazistas desmontaram tudo. Eles araram o terreno. Eles plantaram lupinos, uma planta de rápido crescimento. Isso esconderia o solo. Eles ordenaram ao fazendeiro que morava no local que negasse a existência do campo. Mas, em 1959, o governo polonês estabelece o Museu de Treblinka. O local se torna um memorial. 17.000 pedras de granito são colocadas pelo terreno, uma para cada comunidade judaica destruída no Holocausto. No centro, ergue-se um monumento de pedra maciço, marcando o local das câmaras de gás. É irregular, fraturado, como dentes quebrados. A inscrição diz, nunca mais. Em 1988, o acampamento foi declarado Monumento Nacional. Visita de sobreviventes. Eles deixam pedras. Eles acendem velas. Eles recitam o Kadish por aqueles que não têm sepultura. Mas a questão permanece. Como eternizar um lugar projetado para apagar a memória? Como ensinar as lições de Treblinka quando os nazistas se esforçaram tanto para fazê-lo desaparecer? A resposta está no testemunho, nos documentos, nas histórias dos 70 que escaparam e sobreviveram, nos escritos de Jankiel Wiernik, que desenhou as câmaras de gás de memória, no testemunho de Samuel Willenberg, que passou décadas esculpindo figuras de bronze, para que as futuras gerações pudessem ver os rostos das vítimas e na vigilância de historiadores, educadores e sobreviventes que insistem que isso aconteceu.
Isso foi real e nunca deve acontecer novamente. Treblinka existe hoje como um campo de pedras. Se você visitar, caminhará por um terreno irregular. Você verá os 17.000 marcadores de granito, alguns altos, outros pequenos, representando as comunidades apagadas. Você ficará onde as câmaras de gás ficavam. Você seguirá o caminho do tubo, o corredor estreito cercado por arame farpado, por onde centenas de milhares caminharam para a morte. Mas você não verá os prédios. Você não verá a plataforma de trem com o relógio falso. Você não verá as piras nem as valas comuns. Os nazistas apagaram tudo. O que resta é a ausência. E essa ausência é um tipo próprio de horror. Porque Treblinka nos obriga a encarar uma verdade que preferiríamos evitar. O Holocausto não foi uma explosão de violência irracional. Foi um sistema, uma máquina, construída por engenheiros e administradores, operada por burocratas e guardas, mantida por meio de papelada, cronogramas e cadeias de suprimentos. As pessoas criaram isto, as pessoas escolheram participar e as pessoas escolheram desviar o olhar. Treblinka não foi uma aberração. Foi um processo. Refinado. Testado e dimensionado. A farsa que começou com avisos de deportação em Varsóvia terminou em câmaras de gás disfarçadas de chuveiros. O processo de tubulação ocorreu sem problemas. O assassinato foi industrializado. As provas foram quase apagadas. Mas quase não basta. Porque os 70 que escaparam se recusaram a ficar em silêncio. Eles prestaram depoimento. Eles escreveram. Eles esculpiram. Eles construíram memoriais. E por meio de sua coragem, Treblinka existe. Não como um segredo, mas como um alerta. Todo dia, 2 de agosto, sobreviventes e descendentes se reúnem no memorial. Eles acendem velas pelos 900.000. Eles leem nomes, eles permanecem em silêncio e fazem a pergunta que assombra todas as gerações. Isso poderia acontecer de novo? A história diz que sim. Seguiram-se genocídios. Camboja, Ruanda, Bósnia, Darfur. Os métodos mudam, as tecnologias evoluem, mas a essência permanece. Desumanização, burocracia, conformidade, a crença de que algumas vidas importam menos do que outras. Treblinka nos ensina que o mal não se anuncia com chifres e presas. A informação chega por meio de memorandos e horários de trens. Ela se esconde atrás de eufemismos. Reassentamento, tratamento especial, solução final. Depende de pessoas comuns para cometer atos de crueldade extraordinários. Mas Treblinka também ensina resistência. A revolta de 2 de agosto de 1943 estava fadada ao fracasso desde o início. Os prisioneiros sabiam disso, mas mesmo assim, eles escolheram lutar. Eles escolheram a rebeldia em vez da obediência. Eles optaram por garantir que, se morressem, o mundo soubesse o que aconteceu. E graças a eles, nós o fazemos. Sabemos a disposição das câmaras de gás, sabemos os nomes dos perpetradores. Sabemos a dimensão do crime. Sabemos que entre julho de 1942 e outubro de 1943, Treblinka apagou. Se esta história te emocionou, desafiou ou te ajudou a enxergar a Segunda Guerra Mundial de forma diferente, seria uma honra ter você em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é apenas um clique. É uma forma de apoiar histórias mais impactantes, mais vozes esquecidas e mais verdades do passado. Então, se você acredita que essas histórias importam, inscreva-se e construamos essa jornada juntos. E não se esqueça de deixar um comentário. Lemos todos e adoramos ouvir suas opiniões. Até a próxima, continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.